Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Gisele Sobral e a nossa revista Audiolab está no ar. Hoje vamos descobrir o que é aporofobia, acompanhar uma análise das eleições de 2024 e o que elas apontam para o pleito de 2026. Também vamos saber o que é o Dezembro Laranja e como a informação impacta a nossa saúde. E ainda mergulhamos no sucesso da banda japonesa Baby Metal. Você já ouviu falar no termo aporofobia? Ele se refere à rejeição ou aversão a pessoas pobres ou desfavorecidas. Um fenômeno que cresceu muito nos últimos anos, junto com o aumento da população de rua, principalmente nas grandes cidades. Nosso repórter Jonatas Rocha traz mais informações sobre o assunto. Vamos conferir? Você já ouviu falar no termo aporofobia? Esse nome ainda é pouco conhecido, mas foi criado há pelo menos 30 anos. Porém, sua prática é antiga e segue presente em nosso dia a dia de forma mais visível e preocupante. O professor e sociólogo da UERJ, Dário Souza Silva, nos explica a definição desse fenômeno. Bem, a aporofobia, né, é um termo criado mais recentemente pela filósofa espanhola Adela Cortina, que tem um livro em que ela fala dessa aversão ao pobre sendo um desafio à democracia. É um desafio à participação popular, a um certo tipo de organização da vida coletiva. Não é um fenômeno novo, aquele de uma tendência a repelir as pessoas menos aquinhoadas por direitos ou por posses. Então, essa fobia não vai no sentido do medo, vai no sentido da repulsa, da exclusão. Esse debate na filosofia e nas ciências sociais também vem no curso de uma longa discussão a respeito de inclusão social, exclusão social, exclusão de grupos marcados por diferentes vulnerabilidades. E o que é colocado na criação desse termo, na problematização desse fenômeno, é como isso impacta na vida política, no acesso a direitos, na segurança do direito, tanto do ponto de vista do direito civil, quanto do ponto de vista dos direitos humanos e da perspectiva de igualdade. Em outras palavras, como é que a desigualdade pode corromper a democracia. Como explicou o professor Dário, a aporofobia é definida como aversão ou desprezo a pessoas pobres ou em situações de vulnerabilidade social. O termo tem origem grega, com as junções das palavras aporos, pobre, e phobos, medo. O termo foi criado pela espanhola Adela Cortina e, em 2017, foi nomeada a palavra do ano pela Fundação del Espanhol Urgente, a Fundel, e adicionado no Dicionário de Língua Espanhola no mesmo ano. A filósofa diz ter criado esse termo para dar visibilidade à patologia social existente no mundo inteiro. Mas você deve estar se perguntando, existe alguma diferença de aporofobia para outros tipos de discriminação como o racismo e a xenofobia? Para o professor Pedro Neto, existe diferença, porém ele entende que ela é confundível com os outros tipos de discriminação. Ela vai se dar pela ênfase, eu acredito, em torno da dimensão da pobreza que vai ser aparente, como através de vestimentas, através de gestos, de uso de linguagem, de lugares que frequenta. Mas, necessariamente, essa dimensão de discriminação de aparência, ela está articulada também com a dimensão racial, necessariamente, em que no Brasil, ser negro é um indicativo da condição socioeconômica do indivíduo. A diferença existe conceitualmente. Na prática, ela também pode se dar, mas uma maneira de captar esse fenômeno precisa ser, metodologicamente falando, bem específica, na medida em que ele é facilmente confundível com outros fenômenos de discriminação. Já Dário acredita que a aporofobia está mais ligada às outras formas de exclusão do que às suas diferenças.
Eu acho que a gente entende mais o que significa a aporofobia como uma designação, uma nomenclatura específica, mas que está muito mais ligada às outras formas de exclusão do que pensando nas suas diferenças, nas suas especificidades. A aporofobia traz à cena, né, um conjunto de condições que uma determinada sociedade, num determinado momento, elege para dizer que algumas pessoas não merecem e o que elas não merecem. E isso está associado à sua condição de destituição. Ter menos significa ser menos merecedor de direitos. Tá? E aí a gente pode pensar como a aporofobia agrava e dá uma dimensão social importante às outras formas de discriminação, mas não apenas a discriminação, também a exclusão. Essa é a grande fronteira que a gente deve levar em conta. Aquele que é discriminado, ele está inserido num determinado contexto social e político, ainda que desigual. O excluído, frequentemente, não é aceito como elegível para participar da vida social. Os alvos dessas exclusões são os desempregados, moradores de comunidades, mas quem mais sofre com a fobia são as pessoas em situações de rua. Além da falta de atenção e de acolhimento para essas pessoas, as chamadas arquitetura hostil ou arquitetura antipobres, que impedem a estadia e o descanso dessas pessoas em espaços públicos, tornam o fenômeno visível. O professor Dário dá mais detalhes sobre essas construções usadas nas grandes cidades. Se você caminha pelos centros urbanos, tem uma série de obstáculos para impedir a fixação ou o pernoite, né, de pessoas vivendo em situação de rua. São espetos, são dispositivos que dispersam água, são grades colocadas nas calçadas, bancos que são inclinados para que as pessoas não possam se deitar e dormir. Então, existe um tipo de planejamento da arquitetura urbana que impede a frequência de pessoas pobres a determinados lugares. No Brasil, o termo começou a ganhar maior notoriedade graças a campanhas feitas pelo padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo de Rua, de São Paulo, nas suas redes sociais denunciando casos de aporofobia no país. Pedro Neto defende as redes sociais, mas alerta sobre a efetividade das denúncias do ambiente virtual se baseando na teoria das bolhas. As redes sociais não impulsionam necessariamente a aporofobia mais do que fazem com qualquer outra forma de discriminação. Daí me remete muito mais à dimensão da comunicação e da interação no ambiente virtual, que reflete, por exemplo, outras coisas como polarização política, polarização ideológica, discussões às vezes por questões estéticas. Isso está mais associado com a ideia das bolhas e a teoria das bolhas, em que a rede social ela funciona criando bolhas de percepção do mundo, bolhas ideológicas, o que vai descambar numa visão distorcida da realidade. Então, ela não afeta mais a aporofobia do que afeta, no geral, as formas de polarização que têm dominado a comunicação nas redes. Em 2022, foi promulgada a Lei Federal 14.489, chamada de Lei Padre Júlio Lancelotti. Essa lei proíbe a construção de arquitetura hostil em espaços públicos de todo o país. Dário comenta a importância da luta do padre Júlio Lancelotti e faz crítica aos ferozes adversários. É um fator muito interessante da gente perceber como as ações sociais, as ações sejam de origem religiosa, de compromisso ético-político com a inclusão, podem encontrar ferozes adversários. A gente vive um tipo de proposta, não apenas no Brasil, que entende os direitos como privilégios. Direitos entendidos como algo que deva ser desfrutado por um grupo seleto de pessoas que a condição econômica serviria de credencial de ingresso para um mundo protegido. Essas movimentações que, embora se apresentem como conservadoras, na verdade querem voltar atrás o relógio da evolução social, querem naturalizar a extrema desigualdade, colocando sobre ela uma série de justificativas, inclusive morais e religiosas, tende a combater ferozmente as iniciativas de inclusão. Haja vista a enorme tendência à crítica e a desqualificação da pauta dos direitos humanos por pessoas e instituições que nunca leram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não sabem quais são, não sabem o que significa isso, não sabem como a vida social está profundamente amparada nos princípios básicos de civilidade. Por fim,
Dário completa falando sobre a importância de políticas públicas para o combate à aporofobia, destacando a defesa dos direitos humanos. Toda política de direitos humanos e de expansão dos direitos civis é uma forma de combater a aversão aos pobres, o ódio aos pobres. É importante que se perceba que essa aversão toma o ódio irracional, né, pelo despossuído como um padrão civilizatório. No que os governos, no que o Estado podem interferir nisso é cumprindo seu papel distributivo de direitos, distributivo de recursos e, portanto, civilizador. Pensar toda a política pública como uma dimensão da inclusão dos direitos humanos é absolutamente fundamental em qualquer perspectiva, em qualquer organização de prioridades, em qualquer ideologia. Sem a defesa dos direitos humanos, a gente não tem ligame social para criar segurança, seja para os pobres, seja para aqueles que se sentem de alguma maneira ameaçados ou avessos à existência dos despossuídos. Não há segurança para ninguém num contexto em que predomina a aporofobia. A aporofobia expõe com clareza a exclusão social e aumenta a necessidade de ações que combatam este preconceito. Para isso, é importante que haja mudanças no pensamento da sociedade como um todo, para preservar e enaltecer a dignidade e os direitos humanos de todos, construindo um mundo mais respeitoso e inclusivo. Do Rio de Janeiro, Jonatas Rocha, para o Audiolab UERJ. 2024 ficou marcado pela disputa eleitoral que cada vez mais invadiu a internet. Prefeitos e vereadores ainda nem começaram seus novos mandatos e os políticos já estão de olho em 2026, quando acontecem as próximas eleições. Nosso repórter Johnny Chavão conversou com pesquisadores que analisaram os resultados do pleito desse ano e fizeram possíveis projeções para as próximas eleições. Vamos ouvir? Nas eleições municipais de 2024, foi vista uma manutenção de poder. O principal cargo político do país está na mão de um partido de esquerda, neste caso, o Partido dos Trabalhadores. Mas o grande vencedor destas eleições foi o centro político. Das 5.569 prefeituras por todo o Brasil, PSD e MDB são os partidos que mais têm cidades pelo país. O PSD ficou com 887 prefeituras e o MDB ficou com 850. Dentre os partidos de esquerda, o PSB ainda ficou na frente do PT quanto ao número final de prefeituras, 309 para o PSB e 252 para o PT. Conversei com o cientista político e professor da Universidade Federal Fluminense, José Paulo Martins Júnior, que me contou as estratégias e alianças adotadas pelo PT nessas eleições. O PT optou por um leque de alianças, né, com diversos partidos, desde os partidos de esquerda mesmo, como o PDT ou o PSB, ou em alguns casos o PSOL, né, como foi o caso de São Paulo, mas muito também apoiando e sendo apoiado por partidos de centro e de direita, especialmente o PMDB, o PSD, até mesmo União Brasil, Republicanos. Vários desses partidos entraram em aliança. Tá? Então, a análise que eu fiz das candidaturas aqui do estado do Rio de Janeiro mostra que o PT teve uma política de alianças muito mais ampla e diversa do que o PL, por exemplo. O PL optou por fazer menos alianças e mais alianças com partidos de direita mesmo. A estratégia do PT de se rearranjar com mais coligações ao centro político em detrimento de colocar candidaturas próprias pode ter sido visto como algo inteligente, já que o partido não vinha de outras eleições, com um número grande de prefeituras e o governo do presidente Lula ainda não chegou à metade. Quem fala sobre isso é o cientista político e professor do IESP-UERJ, Bruno Schaffer, que chega a comentar o fato de que o presidente não quis entrar em choque com algumas campanhas. Sobre alianças políticas, me parece que a estratégia, especialmente do PT, né, foi de tentar não entrar em choque com partidos que fazem parte da coalizão do governo federal, do governo Lula. Então, por exemplo, apoiar outros candidatos, ou o próprio Lula não entrar em campanha, por exemplo, contra candidaturas do MDB, Porto Alegre ou em São Paulo. Então, me parece que teve essa estratégia de tentar acomodar ou não entrar em choque com outras candidaturas. E, em alguns contextos, né, não lançar candidato e apoiar outros candidatos mais centristas. Essa ida mais ao centro traz na visão do professor José Paulo uma certa preocupação,
até no sentido dos candidatos estarem mudando de discursos e servindo de munição para os adversários. Lá na imprensa que o Guilherme Boulos não apoia mais a legalização das drogas como ele apoiava no passado. Então, aproveita, né, isso a extrema-direita deita e rola. Porque não só pelas mentiras, né, que costuma proferir sempre nas campanhas eleitorais, mas também em cima desses recuos, né, que a esquerda vem colocando na tentativa de convencer o eleitorado. Né, porque o eleitorado brasileiro é um eleitorado conservador. E o professor ainda traz mais uma visão sobre o fato da esquerda mudar um pouco as suas estratégias, sendo parte de um sistema, pelo fato da baixa capacidade de conseguir se comunicar na atualidade. A esquerda sempre foi antissistema, tá certo? Sempre foi, tá? Só que agora o que tem acontecido é que a esquerda se tornou a defensora do sistema. Tem que manter. Então, assim, a esquerda sempre criticou a democracia liberal por suas limitações e hoje em dia a esquerda está aí sendo a fiadora dessa democracia liberal limitada. Então, assim, tem coisa errada. Coisas precisam ser feitas, né? Atitudes. Mas a forma de comunicação, a forma de defesa do sistema democrático talvez seja equivocada, né? E nesse caminho de mudar as estratégias, acabam entrando as redes sociais. Nos últimos anos, a internet se tornou um fator decisório em um processo eleitoral. Cortes, lives e entrevistas sempre dão o que falar, dependendo do político. Conversando com o professor Bruno Schaffer, ele comenta desse impulsionamento de conteúdo por políticos e do espectro político que está à frente nessa matéria. O negócio das redes sociais é que a gente teve um crescimento muito grande do gasto com redes sociais. A quantidade de conteúdo, das despesas relacionadas a impulsionamento de conteúdo foi muito grande. Agora, você não cria uma base nas redes sociais do nada, ou só nos 45 dias de campanha, gastando bastante dinheiro nesse tipo de conteúdo. Me parece que a direita tem uma vantagem competitiva nesse caso, porque ela tem personalidades que já são conhecidas na internet e daí entram na política. A esquerda tem muita gente que é ao contrário, né? Gente que está numa carreira política consolidada há bastante tempo e daí tem que entrar nesse mundo de redes sociais e faz isso geralmente no momento das eleições ou falando para convertidos, né? Assim, o movimento do Boulos de ir em podcast de direita ou falar com pessoas de direita, assim, é muito raro, né? A esquerda tende a ficar no seu próprio campo. Então isso pode também ter um impacto, né, na eleição. Por um outro lado, o professor Bruno comenta que em eleições municipais são muitas disputas pelo Brasil e que elas normalmente são a favor de quem já está no cargo de prefeito ou prefeita, isto é, para aqueles que disputaram a reeleição. Foi uma eleição muito pró-incumbentes e de continuidade, muito mais do que uma eleição. E até porque a gente tem que pensar, né, que a gente tem eleições que são em contextos muito diferentes, né? São 5.560 e poucas disputas, então também o contexto dessas disputas importa bastante. A gente não tem uma disputa tão nacionalizada assim nas prefeituras. Então é muito do contexto daquele momento, daquela cidade, quais são as preferências dos eleitores, quais são as prioridades dos eleitores, e tentar manejar isso. Não me parece que tem uma grande narrativa, seja da esquerda, seja da direita. E passadas as eleições de 2024, os olhos já se voltam para 2026, quando ocorrem novas eleições. Até lá, muita coisa vai acontecer, e economia pode ser o carro-chefe das decisões tomadas pelo governo e pela população. O professor José Paulo Martins Júnior comenta quais os fatores vão definir 2026, além desse processo dos últimos anos das candidaturas de esquerda. Eu entendo, tá, que a esquerda vai depender um pouco do desempenho aí do Lula, tá, na presidência. Então, vários fatores macroeconômicos contam. A economia vai estar bem em 2026, né? A inflação vai estar sob controle, o desemprego vai continuar em queda, o PIB vai continuar crescendo. Tudo isso pode ajudar, né, as candidaturas de esquerda para 2026. Independente de qualquer coisa, eu acho que na disputa presidencial, caso Lula venha a ser candidato à reeleição, ou mesmo que ele apoie alguém, né, deve conseguir atrair os principais partidos de esquerda e deve buscar também uma aliança com partidos de centro, porque não também de direita, uma vez que tem sido assim, né, que a esquerda tem chegado na presidência da República no Brasil. Já o professor Bruno Schaffer acredita que as eleições municipais impactam muito pouco para as eleições presidenciais, mas já para o legislativo as coisas são diferentes. O que vai impactar as eleições presidenciais é a situação econômica do país, quais são as prioridades dos eleitores, outros eventos vão impactar a eleição presidencial. Agora, as eleições para os legislativos
especialmente para a Câmara dos Deputados e para a Assembleia, são bastante influenciados pelo resultado das eleições municipais, porque a gente tem uma articulação entre esses níveis, né? O deputado ele manda dinheiro para o município porque ele já tem uma base ali, ou ele quer ampliar uma base, ou ele quer criar uma base, e com isso ele estabelece uma relação com os prefeitos. Os prefeitos recebem esses recursos ajudam os prefeitos a se elegerem, e nas eleições gerais, né, geralmente o prefeito apoia algum candidato a deputado federal. E numa eleição super fragmentada como uma eleição proporcional, isso faz muita diferença. Então você eleger um prefeito impacta significativamente o número de votos que o partido vai ter naquele município para deputado, 2 anos depois. O caminho para os partidos e os políticos não será longo. 2024 já acabou e 2026 está praticamente na porta, tendo um rápido 2025 para mudanças, tomadas de decisões e articulações políticas. Do Rio de Janeiro, produção e apresentação, John Chavão. Dezembro marca o início do verão, que traz altas temperaturas e um alerta para a prevenção do câncer de pele. Este é o tipo de câncer mais comum no Brasil, representando cerca de 30% dos tumores malignos registrados no país. E quando se fala em prevenção, a qualidade da informação faz toda a diferença. Uma pesquisa aponta que o Google e as redes sociais são as fontes preferidas para pesquisar sobre o tratamento e prevenção de câncer. Nosso repórter, João Gabriel Nicoli, conversou com o pesquisador de comunicação e saúde, Alan Gouveia, sobre essa prática. Vamos conferir? Com o início do verão e os dias mais ensolarados, a campanha Dezembro Laranja reforça a importância da conscientização sobre o câncer de pele, o mais comum no Brasil. Além da conscientização sobre a exposição solar, o mês também nos leva a refletir sobre como a informação de qualidade é essencial para o tratamento e a prevenção da doença. Em um cenário onde o acesso às plataformas digitais cresce continuamente, entender as principais fontes que os brasileiros utilizam para buscar conhecimento sobre o câncer torna-se crucial para promover uma educação em saúde mais eficaz e acessível. Uma pesquisa realizada pelo Camargo Cancer Center, em parceria com a Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, aponta que o Google e as redes sociais se destacam como os meios preferidos dos brasileiros para obter informações sobre a prevenção e o tratamento do câncer. Segundo o levantamento, 51% da população afirma recorrer a essas plataformas em busca de conhecimento sobre a doença. Os dados mostram que 40% dos entrevistados procuram médicos para esclarecer dúvidas e 25% recorrem ao SUS. O Google é especialmente popular entre os mais jovens. 47% das pessoas de 16 a 24 anos utilizam a ferramenta, enquanto apenas 13% dos maiores de 60 anos seguem essa preferência. Por outro lado, mulheres demonstram maior busca por informações no sistema público de saúde. 43% delas optam pelo SUS, comparado a 37% dos homens. Regionalmente, o Nordeste é a área onde o SUS é mais valorizado, com 31% da população utilizando o sistema como principal fonte de informação. As redes sociais também conquistaram destaque entre a população de 40 a 50 anos, com 23% das pessoas nessa faixa etária preferindo plataformas como Facebook e Instagram para buscar informações sobre o câncer, superando a média de 18% entre os jovens de 16 a 40 anos. Especialistas alertam para o uso consciente dessa plataforma. O professor da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Alan Gouveia, reforça a importância de se buscar informações em fontes confiáveis, como páginas de órgãos de saúde ou perfis de profissionais qualificados. O fenômeno das redes sociais é um movimento pelo qual a gente não tem como voltar ao que era antes. Então, eu acho que ela é um espaço, digamos assim, de divulgação de informações muito imprescindível
para os cidadãos de um modo geral sobre diversos temas. Em relação ao câncer, que é uma doença tão complexa, né, existem mais de 60 tipos, com vários subtipos, e que está catalogado aí desde os primórdios da humanidade, eu penso que é fundamental a gente principalmente valorizar e poder, de alguma maneira, ensinar as pessoas a que elas consigam acessar por meio dessas plataformas informações confiáveis sobre saúde e também sobre doença, especialmente em relação ao câncer, que é uma doença que é de alta incidência, né? Todos os anos são previstos pelo INCA, né? O Instituto Nacional de Câncer, milhares e milhares de novos casos, e muito embora ela esteja associada ao crescimento demográfico e ao envelhecimento da população, é sabido que há também, digamos assim, diagnósticos de pessoas jovens com relação a esses diversos tipos. Então me parece bastante oportuno a gente correlacionar esses dois dados da nossa realidade e orientar e tentar fazer ações que procurem fazer com que os jovens, especialmente, eles busquem essas informações, tudo bem, nas redes sociais, mas por meio de páginas e perfis que estejam comprometidos com a saúde pública. De acordo com o diretor médico do Camargo Cancer Center, Dr. Antônio Antonieto, fortalecer a presença de conteúdo médico de credibilidade nas redes sociais é essencial, já que mais da metade da população utiliza esses canais. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, projeta que o Brasil registre cerca de 704 mil novos casos de câncer por ano entre 2023 e 2025, com as regiões Sul e Sudeste concentrando 70% destes diagnósticos. Diante de números tão expressivos, a disseminação de informações corretas e acessíveis é fundamental para a prevenção e o tratamento da doença. Nesse contexto, a pesquisa destaca um desafio: orientar os brasileiros a filtrar informações digitais e priorizar conteúdos validados por especialistas. O papel das redes sociais e das plataformas de busca é inegável, mas sua eficácia está diretamente ligada à confiabilidade das fontes disponíveis. O Dezembro Laranja não é apenas um alerta para os cuidados com a pele durante o verão, mas também um convite à conscientização sobre o acesso à informação de qualidade no combate ao câncer. Ao combinar prevenção com informações confiáveis, é possível não apenas reduzir os riscos de câncer, mas também contribuir para um futuro mais saudável e bem informado para todos os brasileiros. Do Rio de Janeiro, João Gabriel Nicole, para o Audiolab UERJ. Uma banda japonesa formada só por meninas, com um visual delicado e um som pesadíssimo. Assim é a banda Baby Metal, que se apresentou no Brasil em outubro e chamou a atenção com a mistura do metal e o J-pop, estilo tradicional no Japão. Quem conta tudo pra gente é a nossa repórter Amanda Augusto. Metal, gênero caracterizado pelo peso adicionado aos instrumentos tradicionais do rock. A sua origem é datada entre as décadas de 60 e 70, na Inglaterra. J-pop, gênero difundido no Japão a partir da década de 1980, que combina elementos da música tradicional japonesa e música eletrônica, além de outras referências populares. Qual seria a relação entre esses dois estilos tão distantes cultural e fisicamente? A banda Baby Metal, que caiu nas graças dos brasileiros metaleiros e fãs de cultura pop japonesa. O trio de japonesas passou pelo país nos últimos dias 20 e 21 de outubro, com shows em duas oportunidades diferentes. Uma apresentação no festival Knot Fest, na presença de público amplo, e um show solo na Casa Áudio em São Paulo. Nesse segundo, a audiência era mais nichada. Um dos maiores sucessos do grupo, Gimme Chocolate, virou assunto nas redes sociais quando a multidão presente no Knot Fest armou um grande, caótico e histórico mosh pit. Tudo aconteceu em pleno gramado do Allianz Parque durante a apresentação da música. O mosh pit é a famosa roda de empurra-empurra que ocorre em shows de metal e rock. O professor e pesquisador do laboratório Cult Pop da Unip, Thiago Costa, comentou sobre o fenômeno do mosh pit e como isso afeta a popularidade do baby metal.
Bom, Gimme Chocolato é a música mais famosa mesmo do Baby Metal. É impressionante mesmo ver o mosh pit ali e as pessoas curtindo. Eu vi várias imagens, eu vi as pessoas pulando lá e muito felizes. O saldo para os fãs é muito positivo, porque o fã se sente, em alguns momentos, recompensado, porque olha, o mundo agora sabe daquilo que eu também gosto, porque tá gerando mais pessoas, mais gente vai vir atrás, e esse conhecimento que o fã tem, ele vai poder espalhar para essas novas pessoas que estão chegando no fandom. A língua não foi uma barreira para os brasileiros caírem nas graças do grupo. O fenômeno Baby Metal no Brasil levou pessoas de todos os gêneros e até idades a curtirem o show dessas garotas, que fazem parte da nova geração do metal. Su-Metal, Momo Metal e Moa Metal, integrantes do grupo, misturam o kawaii japonês, a cultura de idols e as caracterizações visuais com o classicismo das guitarras distorcidas, baixos encorpados e baterias pesadas. Quem explica um pouco mais sobre a estética kawaii e o modo como a banda estabelece suas características únicas é a professora e pesquisadora do laboratório Cult Pop, Beatriz Blanco. A ideia de kawaii, né, de fofo, como a gente entende hoje, né, como uma cultura de mercado, ela já existia no Japão, assim, década de 30, 40, né, com produtos de papelaria, presentes, coisas que eram bem focadas aí para o consumo do público feminino. Mas nos anos 70, com a Sanrio e a criação da Hello Kitty, isso vai se popularizar de uma outra forma e, aliado a outros movimentos de contracultura na moda japonesa, né, de subcultura do período, vai ganhar um ar, assim, de expressão de uma identidade feminina que até tem um quê de rebeldia. O kawaii, ele aparece junto com outras subculturas estéticas do Japão, como, por exemplo, a moda lolita, né, gyaro. Isso tem um quê de negação, de uma pressão, né, do status quo para que a mulher japonesa jovem case, assume o papel de comando de uma família, né, amadureça, vamos assim dizer. E você consumir produtos kawaii, né, você ter essas estéticas, aparecia como uma ideia de você viver um universo estereotipicamente feminino, mas com também uma recusa de assumir esse papel adulto, né, no status quo da sociedade japonesa da época. O Baby Metal, ele usa, né, os elementos musicais visuais do kawaii, esse apelo pra fofura. Então, muitos personagens infantis, ligação com a linguagem do anime, essa coisa fofinha, né? E o Baby Metal, ele usa isso na própria estética das meninas. Elas hoje já são, né, adolescentes mais velhas, mas elas começaram crianças, usando Maria Chiquinha, vestidinho rodado. Isso se diferencia, né, das outras bandas de metal. Tem ali sonoridade, né, próxima do metal, de muitos momentos, mas também tem esses elementos que apelam pra fofura. Outra fala de Thiago Costa complementa o pensamento de Beatriz. A originalidade do Baby Metal vem da união de vários elementos estéticos muito comuns da cultura japonesa. Então, elas conseguem juntar o metal, que sempre foi uma questão significativa ali pro Japão, inclusive com bandas japonesas que fizeram bastante sucesso e que ainda hoje conseguem interessar o público. Então, é uma ideia que é muito forte lá, né? Então a gente tem ali, entre algumas outras bandas, o Loudness, né? Uma banda muito, muito forte, Team. Tem algumas bandas, o Anime Metal também, que é uma banda muito forte lá do Japão. As meninas trazem a estética do cosplay, elas trazem a estética do kawaii. Então, essa originalidade vem da mistura de elementos, de captar que existia interesse tanto na música quanto no visual, e que juntar tudo isso poderia atrair um público muito grande. Apesar do sucesso do Baby Metal na breve passagem pelo Brasil, a popularidade de artistas e produtos japoneses estagnou por aqui. A ascensão, fruto dos esforços do movimento Cool Japan, pós-Segunda Guerra, como estratégia de soft power, uma limpeza da imagem do Japão no cenário internacional através da cultura, acaba por perder a força depois de se estabelecer com animes e J-pop globalmente. Os sucessos e estouros japoneses são pontuais no Brasil, principalmente se tratando de música. O Baby Metal, por exemplo, mesmo tendo sua comunidade de fãs, não atinge a magnitude global que o K-pop alcança hoje em dia. Para entender mais sobre isso, vamos ouvir a doutora e pesquisadora do Cult Pop, Giovanna Carlos.
cultura pop no Brasil esteve presente por muitos anos. Principalmente se a gente pega ali na virada dos anos 90, com os animes, com os live actions, e nos anos 2000 também com os mangás e a popularização dos encontros, né, de fãs, os anime encontros. E se a gente for pegar na música, a gente tinha há um tempo atrás muita gente participando de concursos de dança que eram de músicas japonesas, que aos poucos foi sendo substituído pelo K-pop. E hoje em dia, a gente vê que, em comparação com outras culturas pop asiáticas que têm entrado no país, principalmente a coreana, o pop japonês ele está estável, né? Ele não é mais o fenômeno que era, mas ele ainda dá base para muitos fãs, continuam os encontros, e o que a gente vê é essas outras culturas entrando nesses espaços que antes eram só do pop japonês. Então, de certa forma, dá para dizer que ela está estável no país. Na música, a gente vê que enquanto o K-pop está avançando, a música pop japonesa, e aí eu vou colocar também o rock, metal, não avançou tanto quanto é o fenômeno hoje dos coreanos, né? A pesquisadora atenta também para a necessidade de reinvenção dos produtos japoneses nesse contexto. Eu não consigo deixar de comparar com o fenômeno que é o K-pop, porque ele se tornou um fenômeno mundial que deixou de ser nichado. Quando a gente vê, assim, bandas como o BTS fazendo música junto com artistas já internacionalmente conhecidos como Coldplay, ou membros do grupo como o Jungkook fazendo com o Usher, que, né, lançou o Golden, o álbum solo dele, que várias músicas explodiram, inclusive nas redes sociais, né? Então a gente vê que o mercado do pop coreano ele é muito mais internacional e foi muito mais assimilado do que o japonês, que parece que ainda está mais restrito a quem era aquele fã mesmo, de anime, de mangá. Eu acho que isso é um desafio, por mais que teve iniciativa do governo e tem iniciativa do governo japonês de internacionalizar, né, de fazer o Japan Cool, o Japão legal, a Coreia conseguiu melhor do que o Japão. Então acho que teria que ter iniciativas como os coreanos fizeram, de repente de fazer mais músicas juntos com outros artistas internacionais, se espalhar mais, saber entender melhor o contexto digital, né, as plataformas digitais de streaming de música, para conseguir alcançar o que o K-pop alcançou, que é estar como as músicas internacionais dos Estados Unidos que a gente conhece, que estão no mundo inteiro também tocando. O Baby Metal é um exemplo de expoente da cultura pop japonesa que se reinventa, não só pela qualidade da Kami Band, que são os músicos de apoio, mas também por tudo que envolve o kawaii metal criado pelas meninas. A banda japonesa surge originalmente de uma vertente do grupo idol japonês Sakura Gakuin em 2010 e depois se torna independente. Beatriz Blanco falou a respeito do modo como elas adaptaram o metal com autenticidade e Thiago Costa comentou o bom recebimento do público com essa proposta diferenciada. Sim, a ligação com o grupo de idol com certeza, né, influenciou a estética do kawaii metal, né, porque é para juntar essa coisa do ultra feminino, fofo, infantilizado com um apelo pro metal. Acho que o Baby Metal ele consegue renovar, trazer esse quê de rebeldia aí das origens do kawaii e apelar para um novo público com uma coisa até mais de ironia, né, de humor. O Baby Metal tem um público feminino bem significativo também. Eu acho isso muito interessante de se ver. E é interessante, muito interessante, o Knotfest ter as meninas lá, porque o público de heavy metal costuma ser um público mais fechado, mas a sonoridade delas, como é muito pesada, mesmo com suas pitadas de pop, ela é bem recebida. Então as pessoas acabam vendo ali. E as meninas do Baby Metal, elas têm a chancela de grandes nomes do metal. Elas já tocaram com o Rob Halford, por exemplo, vocalista do Judas Priest, uma das principais bandas da New Wave of British Heavy Metal. Então a gente consegue fazer tudo ali, juntar
de uma forma que elas representam um novo momento do metal. O Japão é um país que tem uma história com o heavy metal. Grandes discos foram gravados lá, de shows ao vivo. Então, a comunidade heavy metal respeita muito o Japão. Então, esse respeito acaba também sendo transferido para toda a banda do baby metal, mesmo elas não sendo visualmente o heavy metal mais tradicional. O sucesso das jovens talentosas do baby metal foge de normas estabelecidas para J-pop e metal. Elas conseguem cativar desde um senhor que ama sons pesados com gutural, aquela técnica de deixar a voz mega rouca, até um adolescente que curte aberturas de anime. Para além de qualquer aspecto musical, elas dão a alma no palco e entregam shows ótimos. O Knot Fest e a apresentação solo na áudio são exemplos claros de como essa junção é genial e a execução dela é melhor ainda. Do Rio de Janeiro, Amanda Augusto para o Audiolab UERJ. Nosso programa está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar @UERJ Audiolab. E se quiser mandar a sua sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Obrigada pela companhia e até a próxima. A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.